Certinho? Esperando o ok da mídia aí. Certinho? Doideira, né? E aí? Precisa nem? Um pouquinho de microfonia aí. Maneiro pra caramba, cara. Que doideira, né? A gente aqui da igreja vivia junto esse negócio aí, né? Que maneiro, que bom é ver a Morena aqui com a gente, cara. Parada surreal mesmo. Pessoal, muito bom dia. Não precisava falar mais nada, mas vamos compartilhar alguma coisa hoje. A gente está trabalhando aqui. Hoje inicia uma série de mensagens, na verdade, uma minissérie. Nós estaremos 4 domingos falando sobre um tema específico, né? Para quem não está familiarizado com essa fala, a série teremos 4 episódios, 4 domingos, e cada domingo a gente vai conversar sobre um tema específico, um tema que vai ser continuado, né? Um episódio após o outro, e especificamente dessa vez nós vamos conversar sobre a carta aos Filipenses. Então, a partir de hoje, um capítulo por domingo, a gente vai estar conversando sobre essa carta. Então, de uma vez, de antemão, eu queria convidar vocês, né, para estarem aqui na continuidade dessa série, que a gente vai se aprofundar aí. Beleza? Pessoal, antes de tudo, eu gostaria de iniciar com um pensamento, na verdade. Um pensamento que mostra pra gente que durante toda a história da humanidade, toda a história da religiosidade... pode ser, mano. Seria bom, de vez em quando dá uma... né? Durante toda a história da humanidade, toda a história da religiosidade, a humanidade, ela sempre direcionou os seus olhos para o alto. Não sei se você já percebeu, é muito com a gente, né? A gente fica num dia um pouco mais tenso, um dia um pouco pior, aquele dia ruim, a gente faz o quê? Né? A gente dá aquela olhada para o céu. A gente sempre direciona o olho para o alto ali, direciona o olho para o céu. Né? Parece que psicologicamente a gente foi treinado que Deus mora em cima e por aí vai. Então a gente, na humanidade nossa, a gente sempre faz isso, né? Fita os olhos para o céu. Isso não é uma coisa que a gente criou, é um negócio que culturalmente vem sendo criado dentro de todo mundo, justamente porque sempre foi assim. Sempre teve essa ideia de olhar para o alto, né? A gente vê desde antes de tudo mesmo, antes, não só os cristãos, não só aqueles de Israel, não só aquela galera do judeu, mas... mora ali, mas é um negócio que vem criado desde sempre. A gente vê na história da humanidade inteira, na história, por exemplo, a gente lê no início do tudo lá, Êxodo, Levíticos, a gente vê que as pessoas, até mesmo da cultura pagã, dos deuses antigos, a galera que tinha os vários deuses ali, Baal e tal, a galera subia para as montanhas e lá no topo das montanhas eles construíam seus templos, estátuas, construíam ali monumentos, e justamente na intenção de subir e de se achegar a Deus, como se de repente estar em um lugar mais alto fosse estar mais próximo de Deus, como se estar em um lugar mais alto tivesse nem sempre mais próximo de Deus, mas um pouco às vezes de conter a ira de Deus. Eles se achegavam um pouco mais perto nas montanhas para reter a fúria dos deuses, para que não chegasse até no povo, como se eles fossem uma tampa ali. Então sempre existiu essa ideia de subir, criar os monumentos, e daí veio a ideia dos lugares sagrados, que eram os montes, e daí começou a ideia de que Deus habitava num lugar e não em pessoas. Aí começa a ideia de subir para se aproximar a Deus. Isso não foi só no paganismo, isso também se estende para quem era de Israel. A gente vê que tem uma montanha chamada Moriá, e foi nela que Abraão leva o seu filho para ser sacrificado. Aquele rolê todo que a gente já conhece, que ele sobe para matar Isaac, vai dar uma espadada lá, vem um anjo e segura a mão dele. Foi numa outra montanha chamada Sinai que Moisés sobe para
para se aproximar de Deus, para receber as leis, para receber ali a aliança, fazer aliança com Deus. E sempre, durante toda a nossa vida, a gente vê que a humanidade ela tem essa coisa de subir aos montes ou de fitar os olhos para o alto, como se isso aproximasse as pessoas de Deus, ou como se isso chegasse a gente mais perto de Deus. A gente vê, por exemplo, o Salmo 121, que provavelmente Davi, ele fala o seguinte: eleva os meus olhos para o monte. E aí ele faz uma pergunta: de onde que vai me vir um socorro? Isso não é uma afirmação. Esse é o pensamento que eu chamo de pensamento da panela vazia, que é, você está com fome, você vai no fogão, e chega no fogão, abre a panela, não tem nada. Aí você faz o quê? Pergunta: o que eu vou comer? Porque se tivesse uma coisa ali, você não precisava de perguntar. Abriu, igual lá em casa, ovo, então eu já sei que é ovo mesmo. Então, a síndrome da panela vazia, né? Você abriu, não tem nada, você fala: ué, o que eu vou comer? É a mesma ideia. O salmista chegou, olhou para os montes, justamente pelos montes terem estátuas dos deuses em cima, era essa ideia de quando todo mundo estava no pior dia, fazia assim, eu olhava para o céu, eles viam esses deuses que estavam na ponta dos montes, criados, essas estátuas, esses monumentos, e dava essa falsa impressão de que tinha alguém cuidando, ou alguém retendo a fúria dos deuses ali. Então o salmista, ele olha para o monte, e ele pergunta: de onde que vai me vir um socorro? Ou seja, que não é dali. De onde que vai me vir um socorro que não é do monte? Ele até finaliza a ideia afirmando, né, que meu socorro não vem da montanha, meu socorro não vem do monte, que meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É a ideia justamente da nossa humanidade. A humanidade, a vida inteira, ela teve esse pensamento de subir. Vou subir para chegar a Deus. Eu vou subir num lugar mais alto para se aproximar de Deus ou para ganhar o agrado de Deus, para ficar um pouco mais perto. E enquanto todo mundo tentava subir, Deus parece que faz um movimento contrário. E é justamente esse pensamento que leva a entender que parece que essa carta de Filipenses estava pensando, que era esse movimento ao contrário, que era essa ideia de fazer o contrário do que a gente imagina, de realidade invertida. Enquanto é chamada até de kenosis, né, que é o movimento do esvaziamento. Enquanto a humanidade subia para se aproximar de Deus, Deus ele desce para se aproximar de nós. E isso é incrível. Isso é incrível. Enquanto a humanidade sobe para se encontrar com Deus, Deus desce para se encontrar com a gente. A gente vê no livro de Lucas que é relatado que quando Jesus vem, ele vem, morre, ressuscita e depois sobe aos céus. E nessa subida deles para os céus, todo mundo fica olhando, Jesus sumindo nas nuvens e some. E fica todo mundo olhando para o alto. E aí vem 2 anjos e falam o seguinte: o que vocês estão olhando para o céu? Não é olhando para a nuvem que se chega ao céu. Não é olhando para cima que se encontra Deus. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Porque o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus vive entre vocês e através de vocês. O reino de Deus está aí, chegou. E isso é confirmado lá em Atos, quando o seu Espírito Santo, que é o próprio Deus, vem morar dentro de cada um de nós. E agora, o reino de Deus não está longe, não está no alto. O reino de Deus está dentro. O reino de Deus está entre a gente. Isso é incrível. Saber que Deus desce para se encontrar com a gente e saber que Deus se encontra comigo e Deus, através de mim, se encontra com os outros. Deus se encontra com você e, através de você, Deus se encontra com o mundo. O reino de Deus chegou e o reino de Deus é agora. O reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma vida, a partir do momento que a gente acredita e tem a certeza de que nós somos eternos. Eu não sei o que esse tipo de pensamento, esse tipo de afirmação, eu não sei o que esse tipo de afirmação traz para você, no seu ser, na sua vida. Eu não sei o que quando você lembra de quem Deus é ou do que Deus fez, eu não sei se quando você lembra disso, o que isso move em você? Quando você lembra dessas coisas, quando você lembra que a realidade do Evangelho ela é tão diferente, quando a gente lembra que Deus, através de nós, é que conhece o mundo, o que isso causa na sua alma, o que isso causa no seu ser? Eu quero justamente iniciar essa série sobre Filipenses com a frase de Jeremias. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Isso é o que a palavra faz com a gente, isso é o que a memória faz com a gente. Quando a gente lembra que a realidade, por mais que é diferente do que a gente consegue ver, tocar, por mais que o negócio parece difícil, parece sem saída, mas a realidade com Cristo, a realidade se toma outras formas e
saber que Deus chegou e vive através de nós, nos traz esperança. E essa carta aos Filipenses, para quem estiver aí, já pode deixar aberta para a gente acompanhar. Filipenses, a gente vai ler hoje, a gente vai conversar sobre o capítulo 1. E aqui, nessa carta, a gente não vai encontrar um Paulo igual a gente costuma encontrar, ou de repente igual a série que a gente saiu agora de Timóteo. A gente não vai encontrar um Paulo, por exemplo, igual o Paulo de Romanos. Intelectual, no começo da carreira, escrevendo PCC, fazendo um negócio acadêmico, se aprofundando, aquele intelecto todo. Provavelmente escreveu o Romanos, o livro de repente, né, na minha ideia, provavelmente o livro mais denso que existe no Novo Testamento. É um artigo de faculdade. Você também não vai encontrar o Paulo aí de Gálatas, que é o Paulo preocupado, porque o povo estava confuso, que ele fala para Gálatas: pessoal, o que tem brilhado mais do que a cruz? Vocês estão se perdendo. Um Paulo preocupado, meio... Não, você não vai encontrar também um Paulo de Coríntios, irado, pistola, né, como a galera fala, o Paulo bolado. Você não vai encontrar esse Paulo de Coríntios, o Paulo que fala até sobre amor, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, Até isso você vê que ele não está falando, não é uma poesia, ele está falando o seguinte: galera, mesmo se você fala a língua dos anjos, mesmo se você bota o seu corpo para ser queimado, mesmo que isso, o que vocês estão achando que vocês são? Era mais ou menos isso. Sem o amor não vale de nada, não é uma poesia. A gente quase que lê Coríntios tampando o ouvido, dá para ouvir Paulo gritando, o Paulo irado. Em Filipenses a gente acha um Paulo totalmente diferente, pelo menos na minha percepção. A gente vê um Paulo amigo, a gente vê um Paulo preocupado com a família, um Paulo que saiu de um lugar onde ele tinha muita conexão, que era a igreja de Filipos. Nessa carta, Paulo está preso, para variar. Se tem alguém que gosta na prisão, é o Paulo. O maluco danado para ficar preso, hein? Ele estava preso, mais uma vez, e ali a gente vê que existe uma preocupação, porque parece que Paulo tinha um sentimento de que o trabalho lá na igreja de Filipos era um trabalho iniciado pelo próprio Deus. Era algo muito genuíno. Na linguagem do Instagram, há um crescimento muito orgânico. Foi lá em Filipos, por exemplo, que rolou Paulo e Silas na prisão. Todo mundo conhece a história, né? Cantavam lá e era tão desafinado que as grades quebraram. Era mais ou menos isso, que tipo de desenho animado, vai cantando, vai quebrando vidraça. Enfim, eles cantaram, a prisão rompeu e aí o carcereiro veio, a gente conhece essa história. Foi lá em Filipos, foi lá que ele liberta uma mulher do espírito de adivinhação. É também lá. E parece que as coisas, por mais que pareciam muito ruins, que aconteciam lá, parece que tudo cooperava para o bem, sabe? Paulo tinha esse sentimento de que, caramba, as coisas que aconteciam ali, parece que tudo cooperava para o bem. As situações ruins também. E esse crescimento era muito orgânico, era tudo muito bom. Era genuíno, era puro, era amor, era irmão para irmão. Esse era o sentimento de Paulo. Até porque, né, tem um pastor que sempre fala um negócio que eu gosto muito, que ele fala que se existe algo bom que está sendo feito através de mim, é Deus. Se existe algo ruim, sou eu mesmo. Então é justamente isso. Então existe um trabalho muito bom acontecendo ali na igreja de Filipos. O crescimento era real, era irmão com irmão, era amor, era um cuidando do outro, era a galera se entendendo. E tudo que acontecia de ruim parecia que contribuía para o bem. E parecia que, de uma forma inexplicável, o crescimento era saudável, era amor. Então o sentimento de Paulo nessa carta, para a gente ter um chão, né, para a gente não saber o que a gente vai encontrar nesses episódios, era o sentimento do amigo Paulo, o irmão, preocupado com os irmãos, porque a igreja estava passando por alguns certos conflitos de pensamento. Por conta da perseguição que rolava, então muitos já estavam com medo de pregar, de sair na rua, já tinha aquele certo receio de pregar em lugar público, já tinha aquele certo receio de falar de Cristo, porque havia perseguição, estava matando gente, prendendo gente, Paulo mesmo estava preso. Havia o sentimento também de orgulho, crescia um certo orgulho, porque Filipos, a cidade de Filipos, ela passou a ser uma província romana. Então, naquele momento, Roma era Nova York, era os caras da situação, era que regia o mundo. Então, quando Filipos agora passa a ser uma cidade romana, o orgulho começou a tomar conta, a galera começou a se sentir romano demais, se sentir bonzão demais. O que, por sinal, assim, numa percepção humana, já é minha percepção, não está escrito, mas até se justifica um pouco, né? É tanto perseguição, tanta parada ruim, que quando alguma coisa parece de bom acontece, a gente quer se apegar
pensamento da recompensa? Segunda, sexta, academia, dieta, aí sábado você quer o quê? Um sorvetão, uma pizza de calabresa, não é? Os atletas aqui. Eu mereço, pô, eu mereço. É mais ou menos isso, é tanto sofrimento, tanta parada ruim que agora eu sou romano. Eu mereço, pô, sofri pra caramba. Então, mas aí começou a levemente surgir ali um orgulho, pô, porque agora eu sou romano, aí começou a galera se achar um pouco. Então existia essa confusão ali de pensamento que estava começando a tirar um pouco da essência daquela igreja orgânica, pura de Filipos, que era aquela igreja de amor uns aos outros. A gente sabe, Paulo sabia, que o orgulho, né, ele é a raiz até mesmo da idolatria. Então é algo muito sério. Então Paulo, nesse sentido de preocupação, nesse sentido de caramba, a igreja dos nossos irmãos, a galera, eu preciso de fazer alguma coisa. Então Paulo arranca sua caneta, sua pena, seu papel e escreve o que a gente conhece como carta aos Filipenses, que é o que a gente vai ler agora. Então, a gente vai conversar sobre o capítulo 1 hoje. Isso é uma base para você saber o que encontrar nessa carta, o que você vai encontrar nesses episódios. E espero que seja muito proveitoso para vocês. E a gente vai ler hoje o capítulo 1 de Filipenses. Quais os versículos que a gente vai ler? Quais? Todos, pô. Vamos começar então. Você que está com sua Bíblia, mantenha ela aberta que a gente vai passeando por ela aí para a gente entender o que está rolando aí. Primeira Timóteo, já toca lá na outra série, minha cabeça está lá na outra série já. Filipenses, refaz, corta. Filipenses 1, a partir do capítulo 1, já começa o seguinte. Paulo e Timóteo é uma carta de Paulo, mas é uma carta de Paulo e Timóteo, né? Os dois estavam ali juntos, mas majoritariamente Timóteo. Servos de Cristo, a todos os santos da igreja de Jesus em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, servos de Cristo, já se apresenta como servo, isso é bem legal. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo se anuncia como servo, e essa palavra servo aí, não é o servo do sentido, eu vou te dar uma ajuda, vou te servir alguma coisa, vou te ajudar. A palavra aí é doulos, a palavra aí é escravo. A palavra aí é no sentido seguinte, eu não pertenço a mim mesmo, existe um dono sobre mim. Não é no servo que a gente servo, servo. A gente banaliza um pouco essas palavras, né? Mas aqui ele se apresenta como escravo de Cristo. Justamente já começando a carta, já que o cenário era um pouco de orgulho, a galera enchendo um pouco, e já fala assim, aqui é o Paulo, todo mundo sabia que era Paulo, é o Paulo escravo de Cristo, é o que, galera, caminha para baixo, tá? Nosso caminho servia para baixo. Bem legal. E aí ele continua, versículo 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Lembrando que a gente está com o cara preso aí, né? Preso e, enfim, só por ser preso a gente sabe que não é uma situação confortável. Mas ele sempre ora com alegria, muito maneiro. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-lo até o dia de Cristo. Essa aqui, mais uma vez, é uma carta de um preso. E como que as coisas se parecem diferentes quando a gente vê numa ótica de Cristo, né? É uma carta de um preso, mas é uma carta que parece... Uma vez eu ouvi essa expressão, Filipenses parece com um lenço. Parece que Paulo estava tirando um lenço ali para enxugar a lágrima daquela galera de Filipos. Enquanto ele consolava, ele também encorajava, enquanto ele limpava as lágrimas, ele também dava apoio. Filipenses é a carta do lenço, ele parece que arranca do bolso mesmo para entregar conforto. Como que o preso é quem entrega conforto e alegria, né? E ele sempre ora com alegria. 7, é justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração. Pois quer na corrente que me prendam ou defendendo e confirmando o Evangelho, nos momentos bons, momentos ruins, todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos ruins, nas perseguições, a graça de Deus sempre esteve comigo. E vocês participaram disso tudo junto comigo. Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de todos vocês. Como eu falei, né, é uma carta de irmão, uma carta de amigo. Como eu tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Jesus Cristo. E essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus. É incrível
Que coisa incrível é quando a gente vê um preso falando uma parada dessa. E uma vez eu ouvi o Marcos Telles falando que na realidade das coisas, a realidade do Evangelho, a realidade das coisas tomam outras cores. Na realidade do Evangelho as coisas mudam de forma. Na realidade do Evangelho a perseguição ela se parece com oportunidade. Na realidade do Evangelho a dor ela se confunde com glória. Na realidade do Evangelho a morte ela tem cheiro de vida. Na realidade do Evangelho, as realidades das coisas costumam tomar outras formas, outras cores. Na realidade de Cristo, a gente vê que o preso aqui, o preso consola quem está solto. É o pobre que abençoa quem está rico. Na realidade do Evangelho, os momentos de muita dificuldade e sem saída se parecem com um milagre. Que parada incrível, que mentalidade incrível. Na realidade do Evangelho, as coisas se confundem. E aqueles que não estão em Cristo são confundidos por não entenderem como as coisas se parecem diferentes para a gente, mas como que na ótica de Cristo, na realidade de Cristo, as coisas têm uma outra realidade. Entendendo do tamanho de Deus, a sua atemporalidade, o seu poder, a sua soberania, a ótica de Deus é uma ótica totalmente diferente da nossa e se confunde aqueles que não estão sobre essa ótica. Na ótica de Cristo, a realidade ela tem outras formas diferentes. As coisas se confundem. Como pode um preso pregar de alegria? Como pode dor se confundir com glória? E versículo 12. Quero que saibam que aquilo que me aconteceu, a prisão, perseguição e tal, tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente toda a guarda do palácio e todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E aí então o que acontece? A maioria dos irmãos, motivados pela minha prisão, estão anunciando a palavra do Senhor com ainda maior determinação. O pessoal estava lá fora da prisão falando justamente o seguinte: se Paulo que é Paulo está preso, se Paulo que é quem é, o brabo, a galera conhece, se ele está preso, imagina vocês, vocês vão ser presos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos. E aí a desmotivação, o desencorajamento, e a galera começa a cair. Né? Se Paulo está lá, cara, vocês vão passar por algo muito pior, porque Paulo, além de tudo, ele é romano, o cara é conhecido, o cara é grande. E vocês? Era a conversa que rolava lá fora, mas olha que interessante, o último versículo que a gente leu, que é o 14. Motivados pela minha prisão, eles estão anunciando a palavra ainda com maior determinação. E ele fala assim, a minha prisão, ela contribuiu para o progresso do Evangelho. Porque sim, parecia perseguição, parecia dor, parecia sofrimento, parecia dor, parecia morte, mas na verdade era para Paulo esperança. Para Paulo ela era glória. Porque olha só que doideira, ele fala o seguinte: agora que eu estou preso, até a guarda conhece Cristo. Eu vim para cá, pensei que era uma perseguição, e na realidade do Evangelho, a realidade se transforma, a realidade de Cristo. E agora, pensei que era perseguição, pensei que era dor, mas agora que eu estou na prisão, eu vejo quanta gente aqui estava sem esperança, quanta gente aqui estava sem amor, quanta gente aqui ainda não conhecia a eternidade através desse Cristo. E caramba, glória a Deus que eu estou na prisão. Glória a Deus que eu sou perseguido, porque agora a guarda conhece a Cristo, porque agora as pessoas aqui também ouvem falar dessa esperança. Parecia dor, parecia perseguição, mas na realidade do Evangelho, isso era oportunidade, isso era glória. Essa afirmação é incrível, né? Mesmo quando tudo que a gente enxerga é escuridão, né? Em Cristo a gente se alegra na esperança. Isso é mentalidade. Isso é quem entendeu a missão, quem entendeu a ideia. Versículo 15 continua: é verdade que alguns pregam por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que eu estou aqui preso, sabendo que eu me encontro aqui para a defesa do Evangelho. Eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Versículo 17: aqueles que pregam por Cristo, por ambição, sem sinceridade, enquanto eu estou preso. Ele até continua no 18 e fala o seguinte: mas na moral mesmo, o que importa?
Está pregando por motivos errados, está pregando por motivações erradas. Você quer pregar para se enriquecer em nome dessa pregação? Você quer pregar para ter domínio sobre pessoas, para ter poder, posição, status? Ele fala no 18, né? Mas na moral, o que importa? Estou nem aí não. O importante é que de uma fato ou de outro, Cristo está se fazendo conhecido, a semente está sendo plantada, cada um faz o seu próprio trabalho. O microfone está saindo. Cada um faz o seu próprio trabalho e vida que segue, bola para frente e vamos embora. Então, o que importa? Nada. Pois eu sei, versículo 19, pois eu sei que o que me aconteceu resultará na minha libertação, graças à oração de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. E aí a gente chega num nível ainda mais difícil, né? Quando Paulo fala o seguinte, se eu estou vivo ou se eu estou morto, se eu vivo, Cristo está comigo. Se eu morro, eu estou com Cristo. E vida que segue, está tudo bem. E ele até continua 21, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu continuar vivo, Cristo é comigo. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Para mim, se eu morrer ou se eu viver, não importa tanto. Eu tenho certeza de quem eu sou. E eu sei que o meu espírito, o espírito que habita em mim, esse é eterno, independente da condição do meu corpo. E aí ele dá uma cavada um pouco mais ainda agora no 22 para frente. Caso eu continue vivendo no corpo, eu terei fruto do meu trabalho. Mas eu já nem sei o que escolher. Versículo 23, eu estou pressionado de dois lados. Que dois lados são esses? Morte e vida. Ele não sabe se ele quer morrer ou se ele quer viver. Para ele, tanto faz. Ele termina falando o seguinte, desejo partir e estar com Cristo. Que é muito melhor. É muito melhor morrer e estar com Cristo. Olha só a fala de Paulo. Eu prefiro muito mais, é muito melhor estar com Cristo que estar aqui, com o Washington. Muito melhor estar com Cristo do que estar aqui, passando por isso tudo. Logo com o Washington. Muito melhor estar com Cristo do que estar aqui. É muito melhor. Eu prefiro muito mais estar com Cristo, eu prefiro muito mais morrer. Ele fala, eu estou dividido entre esses dois lados. Não sei o que eu quero mais. Mas aí, no 24, ele fala, contudo, e essa é a parte interessante, né? Por causa de vocês, é necessário que eu permaneça vivo. É nesse momento que a gente vê que a alegria e o contentamento já não está ligado na minha plena satisfação, mas na satisfação do outro. Porque o Evangelho é sobre isso daí. O reino de Deus chegou através de mim e é justamente por conta disso. Porque o Evangelho se trata um do outro. Eu queria morrer e estar com Cristo, mas por causa da alegria de vocês, que eu sei que vocês se alegrarão na minha vida e eu posso ser útil para vocês, então eu vou escolher estar vivo. É muito melhor morrer, mas por causa da alegria de vocês. Eu troco, Paulo estava falando isso aí, eu troco a minha alegria plena, a minha maior alegria, o meu maior contentamento, eu troco pela alegria de vocês. Eu troco a minha alegria plena pela alegria de vocês. É muito melhor que eu continue vivo. Já que então é melhor para vocês que eu esteja vivo, eu troco aquilo que eu mais queria, que é estar com Cristo. Então já não estou mais dividido dos dois lados, eu vou lutar pela minha vida. Olha que doideira, né? A gente começa a perceber que na mentalidade desse evangelho, nessa realidade, as realidades têm significado diferente. E a alegria agora, plena, não é mais aquilo que é a minha satisfação. Isso é estar firmado na esperança, com o olhar na eternidade. Isso é estar firmado na rocha, que é a rocha mais firme, que é Cristo. E ele fala, convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o progresso e a alegria da minha fé. Convencido que a alegria maior é a alegria de vocês, não a minha, então eu vou lutar pela minha vida, vou tentar ficar vivo para ajudar vocês um pouco mais, já que a alegria de vocês é isso. A fim de que pela minha perseverança, outra vez, a exultação de vocês em Cristo transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, vivam de modo digno, firmes em um só espírito. Mesmo se eu ver vocês, ou se eu só ouvir, vivam de modo digno.
E o 28, de forma alguma, deixem-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Olha aí de uma vez, de novo, a realidade invertida. Porque para eles, isso é destruição. Mas para nós, isso é o quê? Salvação. Para eles é destruição, mas para nós é salvação. Na realidade do Evangelho, as realidades se confundem. As coisas não parecem ser muito bem aquilo que a gente está enxergando, tocando, ouvindo. As coisas se parecem com uma coisa, mas na realidade são outras. Para eles são destruição, mas para a gente é salvação. Isso aí é da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o quê? O privilégio de sofrer. Foi dado a vocês o privilégio de sofrerem assim como Cristo sofreu. Que passou por tudo e sofreu, e a gente ora que quer ser igual a Cristo, e agora foi dado a vocês esse privilégio de serem igual a Cristo. Porque a vocês foi dado esse privilégio de sofrer. Não só de pregar, mas também de sofrer por esse Cristo. Já que estão passando pelo mesmo combate e me viram enfrentar, e agora que eu ainda enfrento, foi dado a vocês o privilégio de sofrer. A gente é de uma geração. Uma vez eu ouvi uma expressão de uma pessoa dizendo que a gente é a geração filho da cesariana, que a gente é impedido de lutar pela nossa vida desde o primeiro dia. A gente é filho do analgésico, que no começo da dor a gente se droga, sabe? A gente é a geração que, por muitas vezes, vetam os netos de verem os velórios dos avós, por exemplo. É claro que isso tudo é uma metáfora, é claro que isso tudo tem o seu lugar, mas a gente é uma geração que não sabe sentir dor. E ainda muito além, a gente não sabe passar pela dor. A gente não sabe sofrer. A gente foi vetado de dor desde sempre. A gente é a geração do remédio mesmo. A gente foi vetado disso tudo, a gente não sabe passar pela dor. A gente não sabe passar pelo sofrimento. A gente, desde sempre, desde o nascimento, já meteram uma cesárea justamente para a gente não precisar de lutar desde o início. Vamos poupar a galera da dor. Dor essa que vai vir sobre todo mundo, querendo ou não. Porque a vida, brother, a vida é difícil pra caramba. A vida é pesadaça. E não é fácil mesmo não. E se tem alguém falando que é fácil, não é. Não é. Paz, por exemplo, paz ela não é a ausência de guerra. Paz não é a ausência de sofrimento ou de perseguição. Paz, na sua origem da palavra, o original da palavra paz, significa a harmonia de todas as coisas. Quando tudo se convive de forma harmoniosa. Tudo que estava quebrado, tudo é juntado, tudo se liga. Isso é paz. Quando as coisas convivem de uma maneira harmoniosa. Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência do sofrimento, porque a gente precisa ser muito realista. Todos nós vamos passar por guerras. Todos nós vamos experimentar a dor. A dor e o sofrimento, ela vem sobre todo mundo. Quer seja cristão, quer seja ateu, e o que seja. A dor virá sobre todos. Mas nós somos uma geração que não sabe passar pela dor. Paz é justamente a forma harmoniosa com que todas as coisas vivem, com que todas as coisas se completam. Não é a ausência de guerra, mas mesmo na guerra ou no sofrimento, é entender que as coisas se convivem de maneira harmoniosa. Em Colossenses 1, por curiosidade nesse momento, a gente vê que Paulo fala que Cristo é o sinesteken, que é aquilo que mantém todas as coisas. Ele não só criou todas as coisas, mas ele mantém todas as coisas de forma harmoniosa. Se paz é a força que mantém as coisas unidas de forma harmoniosa e Cristo é o que faz essas coisas se juntarem, Cristo é a própria paz. Cristo é a própria paz. Por isso, estar em Cristo faz com que a realidade das coisas tomem outras formas. Por isso que estar em Cristo é estar no meio de qualquer tipo de guerra ou de tribulação, mas ainda assim estar sobre a rocha mais firme. Estar em Cristo é ter paz, onde todas as coisas se juntam de forma harmoniosa. Se mesmo preso, mesmo perseguição, a morte se tornando vida, o sofrimento se parecendo com oportunidade, a dor se confundindo com glória, a escuridão parece para mim muito mais com esperança. Alegrem-se na esperança. E eu quero terminar
hoje da mesma forma que eu iniciei. Que a gente possa ter isso nos nossos pensamentos. Que o nosso pensamento seja cheio dessas memórias, como Jeremias falou e como a gente abriu. Eu quero que a minha memória e a memória de vocês estejam cheias de coisas que nos tragam esperança. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento. Nós te agradecemos pela família, pelos irmãos. Agradeço pela casa e por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ser bom. Sabemos que é a sua misericórdia o motivo pelo qual a gente não é consumido pela nossa própria maldade. A gente não merece tanta bondade, a gente não merece tanta misericórdia. Mas ainda assim o Senhor, por algum motivo que a gente desconhece, o Senhor continua sendo bom. E nós te louvamos por isso, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor. E que a gente possa ser transformado com essa mentalidade de Cristo, a qual passa por qualquer situação, mas a gente sabe que a realidade, na ótica de Cristo, é uma realidade transformada. Uma realidade que nos faz estar firmes, mesmo em qualquer adversidade. Eu te louvo por isso. Amém?